Oi, livráticos! E aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de um livro que eu li em 2017 e é um dos melhores livros que eu já li na vida. E como eu sempre falei pra vocês, quem me acompanha, quem já viu outros vídeos, cada livro que a gente lê, se a gente estiver aberto ao que ele tem pra ensinar, pode ser um romance considerado bobo, pode ser um drama, pode ser um suspense, pode ser um espírita. Desde que você esteja aberto, de verdade, para viver aquele momento, aquela história, aqueles personagens, a gente tem muito que aprender. E esse livro foi um livro que me ensinou muito. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje desse livro aqui, ó. Nossa Música, da Dani Atkins. Bom, esse livro, ele começa com um triângulo amoroso entre a Ali, a Charlotte e o David. Se o David não tivesse aparecido na vida das duas, elas seriam grandes amigas, tá? O que acontece? A Ali tem um namoro com ele, acontece algumas coisas, enfim. E quem acaba casando com o David é a Charlotte. Esse livro, eu não tenho muito como contar para vocês de fato da história dele sem abrir muita coisa. Então, eu vou falar o quanto ele significou para mim, o quanto essa história mexeu comigo, e aí vocês avaliam se vale a pena a leitura, tá? É a história de um triângulo amoroso da juventude. 8 anos depois, eles são, por ironia do destino, eles são postos frente a frente, tá? Mesmo a Ali não querendo, ela acaba. A vida tem seu próprio curso e faz com que em um momento oportuno eles tenham que se ver de novo. Esse livro quando eu terminei ele, eu tava num fretado, quando eu trabalhava numa empresa. E quando eu tava no final do livro, eu tava vindo embora, numa sexta-feira, gente, eu me recordo como se fosse ontem. Eu sentadinha no ônibus e eu chorava, mas eu chorava, mas eu chorava. Eu chorava tanto que o motorista, que a gente sabe, né, quanto mais ônibus a gente pega, sempre no mesmo horário, a gente acaba conhecendo, né, as pessoas pelo menos de vista. Chegou o momento do trajeto que o motorista parou pra vir me perguntar se eu tava bem. De tanto que eu chorava nesse livro. Sabe por quê? Porque esse livro, ele trata de julgamento. Acho que eu vou definir esse livro assim. Como a gente tem um mau hábito de julgar ao primeiro olhar. E eu não falo só sobre pessoas, não, sabe? Sobre você olhar e já julgar se essa pessoa é boa, se ela é ruim, só com o bater dos olhos. Não, eu falo perante uma situação mesmo. Sabe quando você chega de supetão em algum lugar e você vê uma determinada cena e naquela fração de segundos você já molda na sua cabeça toda a história, você já define todas as suas emoções, sem você dar tempo para compreender como que aquela situação chegou até ali. Esse livro é sobre isso. Quando ele terminou, e que em determinado momento ele vai contando as diversas visões de cada personagem em um determinado momento. Então, quando uma pessoa faz um julgamento, depois você consegue enxergar o que aconteceu com aquelas pessoas envolvidas para chegar até aquele momento de embate. Então, esse livro, ele me ensinou sobre paciência, sabe? Sobre dar tempo, sobre não olhar e já julgar, sabe? Ele me ensinou assim, calma, né? Quando você bate o olho numa situação e você já quer
definir o que aconteceu, o que tá acontecendo, o que aquilo significa. Calma, nem tudo é o que parece. É aquela coisa quando você toma uma decisão precipitada e depois ali na frente você descobre a verdade, aí você fala, puta, exagerei naquela situação. Então esse livro fala sobre isso. Sobre destino, né? Ele fala sobre acerto de contas, né? Ele fala sobre amor. Ele é triste, sim, ele tem momentos de tristeza, os quais foram bem. Eu gostaria que uma coisinha tivesse tido um final diferente, mas tem uma cena que eu gostaria muito de poder contar pra vocês, mas eu não posso, porque senão eu vou revelar muito mais. Mas tem uma cena do David com uma pessoa em específico. Ai, gente, que é uma cena linda demais. Nossa, é muito tocante. Ai, olha, se você quer um livro para você mudar um pouquinho a visão, sabe? Se tornar uma pessoa um pouquinho melhor, uma pessoa que dá tempo, sabe? Assim, quando eu falo dá tempo, é ver uma situação, mas dar aquela respirada de 30 segundos, tentar entender ao redor antes de pré-julgar, antes de julgar de fato, antes de determinar qual é o seu sentimento perante aquela situação. Eu só tenho que falar pra vocês que é um dos melhores livros que eu já li. É maravilhoso. É um livro que me deixa sem palavras pra descrever ele.